prose. Amo-te como só se pode amar a uma outra metade, ainda que juntos sejamos ambos, cada um mais completo que um inteiro sozinho. Esse é um dos tantos poemas da coletânea O Meu Silêncio Tem Som, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo professor e escritor Augusto Valentini, que nos brinda com a sua presença no Café com Letras. Uma honra tê-lo conosco. Então, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. Olha só, Augusto, já começamos aqui com uma capa colorida, dialogando aí com o teu cabelo, com a tua camisa, desculpa a brincadeira, mas nós já víamos nesse clima antes do início da gravação, digamos assim. Só que a capa já diz muito, então vamos começar pela capa. Nós temos aqui duas faces que se encaram num tom intimista. Eu vou pedir que a equipe já vá pegando bem aqui para nós discutirmos a capa. Essas duas faces são interligadas por notas musicais e o conteúdo do que eles falam também é extremamente colorido, e quem ler os poemas, não digo todos, mas boa parte deles vai entender o porquê dessa capa. E eu gostaria de começar problematizando contigo a composição da capa e a forte harmonia que ela tem com boa parte dos poemas aqui. Bom, a capa, digamos assim, não por acaso o colorido tem tudo a ver, porque a artista é minha mãe. Eu sempre digo que ela é a primeira artista da casa, assim, foi ela que me levou para esse mundo, então o primeiro livro tinha que ser dela, a capa, né? Ela compôs a capa? Sim. Como é que é o nome dela? Márcia Valentini. E aí, então, não podia ser diferente, né? O primeiro livro tinha que ser feito por ela, a capa. E essa obra dela é baseada em uma outra que ela já tinha feito antes, que eu sugeri para ela, assim, usa essa de base, acho que tem tudo a ver, e dei o livro para ela ler. E aí acabaram saindo, assim, a original não tinha, ela já tinha as flores, já tinha as faces se encarando num diálogo, assim, mas ainda não tinha as notas musicais, não tinha tanto essa referência do olho humano, era um olho menos humano, assim, mais digamos, dissolvido em aquarela. E esse aí tem um olho bem mais humano, justamente porque foi baseado no livro, ela foi adaptando. Então fala, por exemplo, tem um dos poemas de uma linha que é: apenas pelo diálogo é possível atingir a compreensão de si mesmo. Então ela partiu desse diálogo e do som, do silêncio, como a maioria dos poemas falam sobre música, ou foram a partir de música, tem as notas musicais e tal. Falando em música, tu te inspiraste em algum artista em específico, um músico, ou as músicas, letras e por aí afora? Bastante, assim. Nesse livro tem vários poemas que foram dedicados a algumas músicas em específico. Por exemplo, tem um que é para Heroes, do David Bowie, que eu escrevi quando ele morreu. Tem vários, assim, tem alguns que falam sobre a Norah Jones também. Tem poemas sobre vários estilos de música. Mas eu diria que a minha forma de escrever poesia, ela, principalmente nessa época, assim, quando até eu terminar esse livro, que foi ano passado, era muito influenciada pelo estilo de letras da banda Teatro Mágico, pela escrita do Fernando Anitelli, que é o compositor da banda. A forma de poesia, os jogos de palavras e tal, foi muito inspirado no estilo deles. Assim. Sim, e há uma intensidade de sentimentos aqui. Sofrimento a partir da paixão, dúvidas com relação ao que o outro possa estar pensando. Aí nós estamos falando praticamente de relações amorosas. Há também aquela dúvida, o jogo introspectivo sobre a própria existência. E aí, de forma esparsa no decorrer do livro, tu tens uma estratégia de organização. Eu vou tentar buscar aqui de forma aleatória. Criar é um ato de violência. Aí temos algumas partes do processo criativo poético, digamos assim. Vou tentar localizar aqui: paixão, permanente paixão. Aí dialogo com o que eu vinha dizendo anteriormente. Como que se deu a organização nesses tópicos? O livro, ele surgiu assim, são poemas de várias épocas. O mais antigo foi de 2015, ainda estava no terceiro ano do ensino médio. E o mais recente foi ali em novembro do ano passado, quando eu fechei o livro. Que eu parei, assim,
vamos ver se eu tenho um livro com tudo que eu escrevi, juntei tudo, e aí eu vi que se formaram 4 núcleos de temas, assim. O primeiro deles, então, criaram um ato de violência, poemas justamente como tu falou, sobre o ato de criar, sobre a arte, sobre o fazer poético, sobre o próprio poeta. A segunda parte, Paixão Permanente Paixão, são poemas sobre amor, mas ele acabou formando uma narrativa, assim, meio aleatória na vida, foi aleatória, surgiu de vários relacionamentos diferentes, mas ali no final acabou se formando uma narrativa do primeiro beijo, e aí o último poema dessa parte é o término definitivo, assim, do relacionamento. O ocaso da relação. Exatamente. O enterro dos mortos acabou ali. A terceira parte, ela é o teu inconsciente tornado consciente. Ele é poemas para o leitor, todos eles escritos em segunda pessoa. Eu juntei ali os poemas que eu estava tendo em mente o destinatário, não o remetente da mensagem, digamos. Claro. Sim, aquele exercício que o outro está pensando, o que ele achou de fato. Daqui a pouco acontece no trabalho também, não é só exclusividade de relações amorosas. Exato. O teu chefe fala uma situação ou fica em silêncio. Bom, mas o que ele tentou dizer? O que será que ele está pensando? Exatamente. É um jogo assim de tentar conversar com o leitor e tentar criar experiências na cabeça do leitor, assim, criar imagens e tal, como se ele estivesse em primeira pessoa e não eu como autor. E a quarta parte é o Céu Já Não Pode Mais Ser Azul, porque são poemas sobre o mundo. São poemas que surgiram assim de comentários sobre a natureza, comentários sobre a política, comentários sobre a vida no geral, assim. Então são os poemas, digamos, mais engajados de todos, estão na quarta parte. Um outro ponto, eu sempre brinco aqui que as nossas conversas preliminares que antecedem a gravação, evidentemente não vão ao ar, mas são riquíssimas também. Sim. E acabam sendo recuperadas aqui no nosso bate-papo de fato, aí, com o programa sendo gravado. Nós discutimos os formatos. Tu variaste muito o jeito de escrever. Nós vamos ter poemas de uma palavra só, entre os versos, daqui a pouco frases um pouco maiores, um tom mais poético, um tom mais proseado, quase que uma... Daqui a pouco, acho que o último poema do livro, se eu não estou enganado, que tu te referes a uma bota vintage, faz toda uma reflexão ali do conceito de velho ou de necessário na atualidade, nós podemos falar disso depois. Ali é uma prosa detalhada, explicada, ponto a ponto, né? Quase como uma crônica, assim, só que ela está ali organizada em versos poéticos. O porquê dessa variação toda? Há um motivo? Foi meramente um exercício? Ou tu querias de fato... não, para escrever sobre a bota tem que ser uma prosa mais detalhada. Para falar de sentimentos, vou deixar algo mais oculto. Então, escrevo menos. Aquela ideia de, vou escrever bastante ou vou escrever pouco. Como que funcionou isso aí? Bom, sempre que eu começo qualquer escrito, assim, eu nunca sei como é que ele vai acabar. Eu sempre digo que ele que traz, eu só traduzo para o papel, assim. Então, eles meio que se fazem sozinhos, a forma deles vai se construindo enquanto eu vou escrevendo. É sempre um jogo de e daí. Então, surge uma frase. Tá, beleza, e daí? Aí surge outra frase. E daí eu vou levando ela até que... Beleza, aqui dá para botar um ponto. E aí, às vezes, o assunto se esgota rápido. Uma frase é suficiente para descrever uma situação inteira e criar a imagem completa. Às vezes, por exemplo, esse da bota vintage, ela era uma crônica, primeiro, que eu cortei o começo e o final. Eu cortei o primeiro parágrafo e o último da crônica. Ela era bem explícita, assim, o assunto dela. Ela não era nem um pouco metafórica. E daí eu cortei o primeiro parágrafo e o último e ela acabou virando uma metáfora, assim. Acabou virando uma metáfora bem política. Aí tu fizeste uma readaptação. E aí, e daí ela se adaptou a uma forma de poema, assim, vendo ela pronta, acabou se tornando um poema. E tem outros que não, que eles surgem, assim, o último, o azul, por exemplo. Ele foi deliberado, a escolha. Foi de uma frase longa, uma palavra. Uma frase longa, uma palavra.
Então tem alguns que são construídos bem planejado, assim. Tem um sobre uma orquestra, então, que é descrevendo um concerto, e aí quando é só a viola que toca, é uma palavra por linha. Quando é a orquestra inteira, são 2. Então, acompanha o movimento do concerto. Sim. Aí o sujeito vai seguindo a... Exato, e daí ele vai variando as estrofes. A harmonia musical, digamos Exato, assim. vai acompanhando o ritmo do concerto. E aí, na organização do livro, aí também, eu tentei alternar sempre, um curto, um longo, para ter essa quebra, para ter esse jogo de complementação entre os próprios poemas, assim. Às vezes um haikai complementa um poema de uma página inteira. Então, tem esse jogo de alternância mesmo, de propósito. O livro tem uma lógica. Né? Nessa parte final, nós estamos tratando quase que já passou, digamos assim, um momento mais eufórico, um momento de sentimento mais intenso do livro. Ele já se foi, né? E o final do livro ali, não dando spoiler, mas ele caminha no sentido assim... quase como de uma depressão, assim, né? Fala-se ali até em morte, né? Sim. Morte em latim, coisa do tipo. Aí passou ali, vem o poema da Bota, do qual falamos mais até aqui, né? Também problematizando o que é velho, o que é ultrapassado, será que não podemos tirar proveito e por aí afora, né? A última parte é como acabaram sendo os poemas sobre o mundo, assim, os poemas mais engajados, poemas políticos, o último especialmente, que é sobre meio ambiente e tal, acabou que se tornou um pouco depressivo, meio que involuntariamente, mas claro. sem perspectiva, porque vários deles surgiram numa fase em que eu morava em Porto Alegre, estudava direito lá, vários surgiram no meio de aulas de direito, e era sempre a cada aula, a cada semana, era um choque com o mundo, assim, era batendo de frente e percebendo que às vezes a gente está perdendo tempo fazendo muitas coisas que não deveria para ter pouco ganho. E aí quase todos esses poemas surgiram de uma fase assim, então eles ganharam um tom meio melancólico, meio depressivo por isso, assim. E depois também são os mais recentes, então a fase política do Brasil e tal acabaram tendo um conflito meio que absorveram o conflito dentro dele. Digamos que tu não estás de todo isento aqui. Tu demonstras te sentir impactado com o momento político e isso é reverberado, digamos assim, nas páginas do livro. Eu me referi aqui também, eu fui tentar buscar para detalhar mesmo, era o Mármore, um jogo aqui de mármore, mar morre, mar morto, e aí começa toda uma sequência com trocadilhos silábicos, digamos assim, mas que deixam uma mensagem. Sim, esse aí, em especial, eu fiz para o concurso anual literário de Caxias. Eu precisava de um terceiro poema, e daí não tinha um terceiro poema, e aí eu comecei a buscar inspirações. Esse aí surgiu do filme Um Estranho no Ninho, que no final do filme... dando spoiler de um filme de 40 anos atrás. É do jogo. A cena final tem uma pedra gigantesca de mármore, assim, que é bem importante. E tudo termina num final meio trágico, mas não é exatamente uma tragédia triste, porque, por um lado, faz sentido a morte no final do filme, ela não tem um tom triste exatamente, né? Ela é uma morte necessária. E aí tudo passa por esse mármore, pelo ambiente do hospício, que era todo de mármore e tal. Então, muito baseado nisso, na morte, no símbolo do mármore como lápide, como hospício, como, no final do filme, como pedra de liberdade, que essa pedra acabou sendo a liberdade dos internos do hospício. Então, tem todo esse jogo de mar morto e água viva. E o significado da pedra como algo fechado, mais sombrio, né? E aí funciona também, porque tu precisas desses ícones, né, que te deem, em psicologia, acho que Sim. O pessoal vai chamar assim, né, que te deem essa conotação, né, o sujeito pensa, está falando em água, bom, vida e tal, pedra, algo mais fechado, algo mais que finda alguma etapa, ou que é um fardo para se carregar, aí tem as múltiplas subjetividades a partir desses ícones que tu estás escolhendo para compor daí um enredo, uma lógica poética, digamos assim, né? É por aí, né? Sim, é por aí, tem muito de simbolismo, assim,
Quase sempre é involuntário. O símbolo surge depois, o leitor que identifica, e daí quem escreveu fica, nossa, eu não tinha me dado conta. Assim. Tem vários que não tinham o significado, que ganharam depois, conversando com quem leu, assim. Mas, sim, às vezes surge automático na hora de escrever. Então, por exemplo, esse jogo da água viva veio na hora, assim, estava escrevendo mármore, daí o que vem de mármore? É o que eu falei antes, o jogo do e daí. É tipo, mármore. Tá, e daí, o que é mármore? Lápide, beleza. Tá, lápide, morto. E vai vindo aquele jogo de associação de palavras, e aí, de repente, tu se dá conta assim, nossa, não tinha me dado conta disso, vou escrever. Em algum momento se forma, assim, e sempre vou voltando e alterando, assim. Então, de repente, eu terminei um poema que nem esse. Aí, no dia seguinte, nossa, não tinha pensado nisso. Vou lá, e daí altera alguma coisa e adiciona uma nova imagem que surge, assim. Bem, Augusto, está sendo um privilégio aqui, bem bacana esse bate-papo contigo, mas como sempre fizemos no Café com Letras, nós vamos dar um tempo na abordagem de O Meu Silêncio Tem Som, obra poética que pauta do Café com Letras, para chamar de imediato as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Bom, aqui recebendo o professor e escritor Augusto Valentini com O Meu Silêncio Tem Som. Augusto, eu vou pedir que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura. Podem ser clássicos, lançamentos, autores desconhecidos, que tu entendas que o pessoal que está em casa precisa correr atrás e ler também. Bom, eu tenho 2 dicas de caxienses e 2 de portugueses. Os caxienses são muito amigos meus, eles fizeram inclusive um sarau comigo no Café Taru. A primeira, a Maia Falks. Sim. Ela lançou esse ano o Poemas para Ler no Front. Na minha opinião, assim, é um livro sensacional. O melhor livro dela até agora, assim, é muito impactante. Esteve aqui. Esteve aqui para lançar. Ela e o livro também. Sim. E o outro também teve aqui, o Rafael Iotti. Sim. Que ano passado eu fiz um curso, conheci ele e o João Cláudio Arendt na UX. E aí acabei virando amigo do Rafael, também Excelente livro de poesia, né? Pois é, incrível também. Também lançou esse ano o Assim Guardamos as Nuvens. E a outra indicação de portugueses, um deles foi o próprio Rafa que me indicou e que inspira muito ele, é de onde ele tira os títulos dele. Vários dos títulos vêm do Herberto Helder, que é considerado um dos maiores poetas portugueses em Portugal, e no Brasil ele é quase desconhecido, assim. E aí recentemente, acho que foi em 2015... lançaram a obra completa dele. E é um poema, assim, bem de frases longas, de imagens. É muita imagem, assim. Cada frase tu poderia destacar e transformar num poema sozinho. E o último que eu queria indicar também é uma portuguesa contemporânea, Matilde Campilho, que ultimamente é quem mais tem me influenciado, assim. E o melhor livro que eu li na vida foi Jockey, da Matilde Campilho. É uma poesia muito... É muito diferente a forma como ela faz poesia. E é uma poesia que fica melhor ainda quando tu ouve ela falando. Ela grava uns vídeos pro YouTube lendo, assim. E tu viaja completamente na poesia dela. São imagens muito oníricas, assim. E os títulos têm um jogo, assim, que quase nunca o título faz sentido pro leitor, mas eu tenho certeza que na cabeça dela aquele título tem tudo a ver, assim. Então, e também, como o Helder, cada frase é um poema completo. Tu poderia pegar qualquer frase dela e destacar e seria um poema. Então... O que tu já tens obtido, agora retomando o foco aqui de O Meu Silêncio Tem Som, o que tu já tens obtido de retorno de amigos ou alguém que comente nos teus posts aí por redes sociais, WhatsApp, por aí afora, li tal poema, gostei por isso e por aquilo, ou poderia ter sido melhor em tal detalhe. Já há um retorno nesse sentido? Sim, nossa, o retorno está sendo muito, muito legal, assim, principalmente nas escolas. O retorno mais legal que eu estou recebendo é dos desconhecidos, é de alunos de escolas, assim. Eu fui numa escola no Marcial Pisoni e trabalhei com os alunos de 9º ano. E aí dali surgiram muitos sentidos diferentes que eu nunca tinha nem imaginado para os poemas, que eram umas coisas muito concretas para mim, eram memórias muito vivas. E para eles que não tinham essas memórias, acabaram surgindo metáforas, acabaram surgindo sentidos muito novos para os poemas, que foi incrível, assim. E essa semana, quarta-feira,
eu tive uma experiência sensacional que eu fui numa escola de EJA, de jovens e adultos. E os comentários foram... Eu fiquei muito emocionado com os comentários. Teve inclusive uma aluna que ela é haitiana, ela ainda não aprendeu bem o português, ela está em processo de aprender o português, e daí ela traduziu um dos poemas e gravou em francês. Olha só. E aí eles gravaram vários vídeos assim, e esse me emocionou muito, porque ela gravou em francês o poema. Eu até pedi autorização agora essa semana, eu quero postar com o rosto, com o nome e tal. Eu tinha colocado só um trechinho no meu Instagram sem o rosto de ninguém, porque eu não sabia se eu podia postar, né? Agora ela deu autorização, então essa semana eu quero colocar na minha página e tal. Ele lido em francês é a coisa mais linda, assim. É incrível. Tu falaste que é o teu primeiro livro. Sim. Já tem algo aí em mente, em processo de elaboração ou ideia ainda? O que tu pretendes para a sequência? Se é que tu pretendes dar sequência com outras publicações, digamos assim? Sim, esse então é o primeiro livro publicado, mas escrito realmente ele não é. Esse aí ele surgiu de um susto, parei uma noite que não estava conseguindo dormir, resolvi ler tudo que tinha e ver se dava um livro e tá, acho que dá uns 40 poemas. Mas o primeiro livro que eu escrevi mesmo foi um romance, que até hoje não foi publicado, volta e meia eu fecho ele, daí eu reabro, daí eu começo a escrever mais um pouco. Sim. E tanto que aquele lá já tinha dedicatória, já tinha agradecimentos, tinha orelha escrita, tinha tudo pronto e daí ele nunca saiu, e esse aí saiu sem nada, assim. Então, o meu próximo, eu acho que vai ser esse romance. Quero, nas férias, agora pegar e voltar a trabalhar nele, tentar terminar de verdade. E livros de poemas, eles vão surgindo quando eles querem. Então, eu tenho uns 10 ou 12 poemas prontos, que eu considero bons, mas que a qualquer momento eu posso rever eles e pensar, não, esse aqui tá ruim e tiro. Aí eu acho um que estava guardado lá e tá bom. Em algum momento, quando eu ver assim, tá, dá pra ficar em pé o livro. Aí eu junto e lanço outros poemas, assim. Sim, aí tem um exercício de síntese, corte, complemento, que é terrível, né? Para quem é do jornalismo, sabe como é que é. Não, terrível no sentido daquela angústia de concluir logo, mas também interessante pelo processo de qualificação do texto, né? Por exemplo, aqui, tu lanças um livro, o sujeito mais desavisado olha, mas é um livro fininho, foi fácil, não tem tantas palavras assim, tantos caracteres, mas daqui a pouco, para deixar aquele poema em 4 ou 5 versos, num exercício de corte, de complementação, de trocas de palavras, tu podes ter levado meses para deixar o poema daquele jeito, quer dizer, então não é uma tarefa simples, né? Não, com certeza não. Se tu for ver livros de poesia em geral, assim, não passam de 100 páginas. É muito difícil um livro de poema com mais de 100 páginas. E foi isso, assim, esse aí foi escrito ao longo de 3, 4 anos, assim, sem o objetivo de virar um livro. Foram poemas que surgiram e foram organizados depois. E aí um poema por si, ele leva muito tempo para fazer. Às vezes ele surge na hora, daí 1 ano depois tu volta e retrabalha. Então um livro de poesia, ele não é planejado e ele não é necessariamente longo naturalmente, assim. Às vezes um livro longo leva 5, 6 anos para se formar. Porque tem aquele jogo de abandonar os teus queridinhos. Aquele que tu mais ama, provavelmente é o que tu tem que abandonar. E o que tu menos gosta, às vezes, tu deveria incluir no livro, porque alguém vai ter um sentido incrível para ele. Desse aí, o que eu menos gostava, que eu quase não botei dentro, que é o Still Briefing, é o que eu mais tenho recebido resposta, é o que as pessoas mais amaram esse poema, assim. Todo mundo gosta e comenta e tal, e pra mim, eu quase não botei. Porque eu não gostava nem um pouco dele. Então, tem esse jogo. Escapou da tesoura, digamos assim. Bem, Augusto, estamos chegando no minuto final do programa. Eu quero te cumprimentar imensamente, um bate-papo muito legal aí. E também não só provocando a quem nos acompanha para a leitura do livro, mas também para o exercício criativo, né? Até de uma maior avaliação, quer dizer, não é só ler a história, nós temos muitos aspectos a serem observados e até servindo de inspiração. Daqui a pouco eu tenho alguns textos escritos ali, vou ver o que o Augusto colocou, por que que ele dispôs dessa forma aqui, vou ver se eu posso aproveitar também para o meu processo criativo. É assim que funciona, né? Um se inspira no outro. Tu ainda tens aí, então, alguns segundos para tuas considerações finais, digamos assim. Bom, então primeiro eu queria agradecer pelo convite, por poder estar aqui. Espero voltar também.
E eu queria fazer uma provocação que eu fiz na escola de EJA que eu fui, que era perguntar para as pessoas quando que elas estão em silêncio. Se em algum momento elas já estiverem em silêncio de verdade, e o que esse silêncio significa para elas, assim. Então, silêncio externo, se é interno, e o que vem desse silêncio? Silêncio gera alguma coisa ou ele é só uma mudez, assim, é uma morte ou ele é um início de vida? Então essa foi a provocação que eu joguei para a escola e queria jogar também para quem estiver vendo. Até porque o silêncio diz muito, né? Sim. E aí já dialoga aqui com o Meu Silêncio Tem Som, que é o título, então, da obra referencial do Café com Letras desta semana, pauta do nosso bate-papo aqui com escritor e professor Augusto Valentini. Fica então essa dica de leitura, digamos, principal aqui do programa. Muito obrigado de novo. Obrigado. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.